Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos começar a conversar sobre herança genética, assunto ali da parte de biologia. Então, até o momento nós conversamos sobre química, sobre física e agora nós vamos conversar um pouco mais sobre assuntos da parte de biologia. Já vou antecipar, turma, que herança genética, qualquer assunto relacionado com genética, de longe é o assunto que eu mais gosto de conversar. Certo? Então, hoje, objetivos da nossa aula, compreender o que é o material genético, como ele é estruturado e como ele é dividido, certo? Saber conseguir estabelecer ali, relações entre gametas e a transmissão de características hereditárias. E por fim, ali, saber diferenciar cromossomos autossômicos dos cromossomos sexuais, assim também como conseguir identificar um cariótipo / cariograma humano. Isso aqui está em barra, mas eu vou explicar a diferença desses termos ao final da nossa aula, certo? Objetivos um pouquinho mais densos, mas eu garanto com vocês que a partir que vocês assistirem essa aula, realizarem os exercícios, vocês vão estar dominando isso e quem sabe também se apaixonando pelo conteúdo, assim como eu sou apaixonado por essa temática. Perfeito? Turma, então, para a gente começar a conversar o que é herança genética, o que vocês entendem? Tem uma frase que uma professora uma vez me disse que semelhante gera semelhante. Mas como assim, professor? Semelhante gera semelhante. Vamos pegar aqui nessa imagem que é o casal de pugzinhos. Nós temos o pugzinho macho, o pugzinho fêmea, que eles se casaram. Esse casal de pugzinhos vão ter filhos, certo? Filhotinhos. O que você espera que esse casal de pugzinhos tenha como filhotes? Filhotes de pug ou filhotes de gato? Isso mesmo. Esse casal de pugzinho aqui cruzou. Vai ter filhotes. Você espera que ele tenha filhotes de pug ou filhotes de gato? Obviamente que filhotes de pug. Porque semelhante vai gerar semelhante. Basicamente, quando nós estudamos hereditariedade, a questão da herança genética, são as características que os pais passam para os descendentes. Certo, turma? Essas características, não só de maneira na cor dos olhos, nos aspectos de cor da pele, certo? São as características da espécie também. Cães vão gerar cães e não gatos. No caso aqui, pugs vão gerar pugs, não pitbulls. Compreendem essa ideia, essa lógica? Isso é herança genética, também conhecido como hereditariedade, turma. E basicamente ele pode conceituar o termo hereditariedade da seguinte maneira. Trata-se de características biológicas passadas de geração em geração, graças à transmissão da informação biológica entre os organismos. E essa informação biológica aqui, já vamos colocar bem grandão aqui o nome disso, gene. Certo? A transmissão dos genes, turma. Pais transmitem genes para os descendentes, de tal maneira, então, que esses genes vão carregar consigo as características. Olha aqui que legal essa imagem. Pais transmitem características hereditárias para seus descendentes. Borboletas azuis cruzando entre si vão gerar descendentes azuis, provavelmente. Borboletas ali em tom rosas vão gerar descendentes em tons rosas também. Perfeito? Então tem que estar muito claro isso. Semelhante gera semelhante. As características são transmitidas através desses genes. Perfeito? Visto isso, antes de entrar de maneira conceitual sobre o que é o material genético, a gente precisa saber diferenciar os dois tipos de reprodução que existem no meio vivo, turma. A primeiro tipo de reprodução é a reprodução assexuada, onde não ocorre variabilidade genética. Basicamente isso aqui, turma, você gera um clone de si mesmo. Isso é muito comum em alguns vegetais, em micro-organismos ali como bactérias, certo? Vale também ressaltar que
esse tipo de reprodução assexuada é comum em alguns animais, ali, como políferos, certo? Que vocês vão estudar mais para frente de forma um pouquinho mais incisiva. Então, quando a gente fala de reprodução assexuada, ó, tem o A, não ocorre variabilidade genética. Associe isso daqui com uma formação de um clone, certo? Reprodução sexuada ocorre variabilidade genética e ela pode sim envolver gametas na transmissão desses genes. É o caso aqui de nós como humanos, os mamíferos de maneira geral. Nós temos o espermatozoide, o macho tem o espermatozoide, a fêmea possui o óvulo, certo? Ou melhor, vocês vão ver mais no futuro o ovócito secundário. E quando ocorre a fecundação, onde vai ocorrer a formação do novo gene, nós temos essa variabilidade genética. Nós vamos entender um pouquinho disso hoje também. Então, muito importante, reprodução assexuada, não ocorre variabilidade genética, enquanto reprodução sexuada ocorre variabilidade genética e ela pode envolver ali gametas na transmissão dos genes, certo? Então, muito importante para diferenciar isso. Por quê? Porque nós vamos conversar sobre a questão o que é o material genético, turma. E isso é muito importante para entender depois as divisões desse material genético, certo? Então, material genético, a gente pode basicamente definir ele como constituído quimicamente por moléculas de ácidos nucleicos. Hoje nós temos o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Nossa, professor, que nome complicado. Eu não vou lembrar disso. Calma. Ácido desoxirribonucleico, eu tenho certeza que você já escutou. Dessa maneira aqui, ó. DNA. O ácido desoxirribonucleico nada mais nada menos do que o nome do DNA. DNA, que vem do inglês. Desoxirribonucleic acid, certo? Então, a expressão em inglês gerou a sigla DNA. E o ácido ribonucleico, turma, é o RNA, certo? Ribonucleic acid, basicamente por isso que é RNA. Então, esses são os dois tipos de moléculas que podem constituir material genético. Vale ressaltar, e é muito importante aqui, ácido desoxirribonucleico, o DNA, ele é um material genético da maioria absoluta dos seres existentes. O RNA, ele é o único material, ele só é material genético em alguns vírus. Então anota aí para não esquecer, ó. RNA, o ácido ribonucleico, o RNA, ele é material genético apenas em alguns vírus, certo? Material genético apenas em alguns vírus. O DNA, ele é material genético na maioria esmagadora de todos os seres vivos. Necessariamente, turma, nós temos RNA na nossa célula também, mas o RNA ele cumpre um outro papel, certo? Um outro papel ali na parte de síntese de proteína, que é o que vocês vão aprender um pouquinho mais para frente. Perfeito? Então você tem que entender uma coisa: DNA, maioria esmagadora dos seres vivos. RNA só é material genético em alguns vírus. Não pode confundir isso. Perfeito? Então, vista essa diferença, vamos comentar algumas diferenças nesses tipos de moléculas também. Começar pelo DNA. Turma, primeira coisa que tem que saber. No DNA, nós temos uma dupla fita. Ó, é uma dupla fita que a gente chama dupla fita helicoidal. Nossa, que nome complicado. O que parece helicoidal vem de hélice, turma. Ó, parece uma hélice que é toda tortinha assim. Ela vai dando essa voltinha, perfeito? Então, o DNA ele é uma dupla fita, certo? Necessariamente, com bases nitrogenadas, ele vai ter essas quatro aqui, ó. Citosina, guanina, adenina, timina. E eu já vou passar um macetinho para vocês, que foi algo que, quando eu estava na idade de vocês, o professor André também passou para mim. É o seguinte, turma, já vamos associar aqui, ó. AT, GC. Dupla, tripla. Certo? No DNA, a molécula DNA está organizada dessa seguinte maneira. Você tem adeninas ligadas a timinas
guaninas ligadas a citosinas necessariamente. Aqui por 2 ligações, aqui por 3 ligações, certo? São ligações ali mais fracas que são interações, melhor dizendo. A gente fala de ligações de hidrogênio, são umas interações um pouco mais fracas. Então, turma, toda vez que você pensar em DNA, o que você tem que entender? Você tem que saber que o DNA ele é o material genético presente na maioria esmagadora dos seres vivos, certo? A maioria dos seres vivos vai ter DNA como material genético. Ele vai estar como? Sempre dupla fita. Sempre vai ser uma dupla fita helicoidal, dupla fita ou dupla hélice. Para ficar mais fácil, pode colocar dupla hélice, ó. Dupla hélice ou dupla fita, ok? Helicoidal. O que vai ter no DNA? Sempre citosina, guanina, adenina, timina. E como que está organizada essas 4 bases? Adenina com timina, guanina com citosina. AT e GC, dupla, tripla. Adenina com 2 ligações de hidrogênio com timina, guanina com 3 ligações de hidrogênio com citosina. Sempre, certo? Vale ressaltar, turma, que é no DNA que nós temos os genes, que são ali, ó, os pequenos trechos que vão conter as características específicas de cada espécie ou as características ali que vão determinar a cor dos olhos, tipo de a cor do cabelo, certo? Então, muito importante, DNA tem essas características. E o RNA, turma? Olha como que é a diferença do RNA para o DNA. O RNA, turma, ele é uma única fita. Ele é uma única fita. E aqui nas bases, além de ser essa fita simples, nas bases nitrogenadas, ele tem, ó, citosina, guanina, adenina, só que, ó, não tem a timina. É um U, ela tem, ó, uracila. Então, RNA, toda vez que você for ver RNA, você tem que saber, nesse primeiro momento, que o RNA, ele é um material genético só de alguns vírus, certo? No restante dos seres vivos, ele é uma molécula que está associada para a síntese de proteínas, certo? E, além disso, ele é constituído apenas por uma única fita, uma fita simples, perfeito? E nas suas bases nitrogenadas, ele tem, ó, citosina, guanina, adenina e uracila, perfeito? Citosina, guanina, adenina, uracila. Vale ressaltar, turma, que por que o DNA está presente na maioria dos seres vivos e o RNA apenas, quando eu digo assim, como material genético, certo? Porque o DNA ele é um material genético presente na maioria dos seres vivos e o RNA é material genético em apenas alguns vírus, certo? Por quê? O RNA, turma, ele é muito fácil de ser mutado e de ser degradado. Ele é muito mais fácil. A molécula de DNA é uma molécula mais estável, perfeito? Então, dado a evolução, os mecanismos de evolução, o DNA ele acabou se consagrando como um material genético na maioria dos seres vivos, perfeito? Muito importante, o RNA, como material genético, ele está em alguns vírus, relembrando. Porém, o RNA ele está presente nas células eucarióticas, que são as células com núcleo, e nos outros seres vivos também. Porém, a função do RNA nas outras células que não são desses vírus é associado com a síntese de proteínas. Perfeito? O material genético, apenas alguns vírus. No restante das células, o DNA é material genético, o RNA ele está associado com a síntese de proteínas. Perfeito? Anotado? Não pode confundir, não pode ter dúvida nesses dois tipos de molécula. Perfeito? Vale ressaltar que qualquer dúvida, pergunte no fórum, turma, vou estar ali disposto a gente conversar um pouquinho mais e esclarecer qualquer possível dúvida. Vamos focar aqui no DNA agora. Turma, o DNA em células eucarióticas, ou células dos eucariontes, o que são células eucariontes? Células que apresentam um núcleo, perfeito? Existem alguns tipos de seres que são procariontes, são seres que não possuem núcleos. Tem o núcleo, no caso, que será o tipo de bactéria. Bactérias são seres que não apresentam núcleo, certo? Então são seres procariontes. O restante dos seres que têm núcleo na célula são eucariontes. E o DNA está
dentro desse núcleo. Só que, turma, como é que armazena esse DNA? No momento que ele não está utilizando ele para sintetizar proteína, certo? Que é basicamente a função dos genes. Quando o gene não está sendo expresso, esse DNA, ele se enovela. Por que se enovela, turma? Para economizar espaço. Vamos pensar comigo. Pega um barbante aí, ó. Pega um barbante que você tem 10 metros de barbante. Você quer guardar esse barbante. Você vai guardar esse barbante, os 10 metros de barbante, esticado? Ou você vai enrolar ele num novelinho? Qual que ocupa menos espaço? O novelo, concorda comigo? Então, biologicamente, o DNA ele tende a se enovelar, formando cromossomos. E é importante aqui, ó, isso aqui são as etapas mais incisivas do processo, certo? DNA se enovela em nucleossomo, que vai ser o nucleossomo se enrola, formando a cromatina descondensada e o cromossomo condensado. Mas nesse primeiro momento, eu só quero que você saiba que o DNA vai gerar o cromossomo. Ou melhor dizendo, o cromossomo, ele é o DNA enovelado. Ele é o DNA compactado. Perfeito? Visto isso, que a gente agora já sabe definir o que é o cromossomo, a gente vai começar a debater como que a gente divide esse material genético, para nós entendermos a questão da herança genética, certo? Então a gente viu que o DNA ele é um material genético presente ali, ó, na maioria dos seres vivos. Perfeito? Ele está no núcleo da nossa célula. Perfeito? Quando nós não estamos utilizando ele, ele está enovelado na forma de cromossomos. Nós vamos verificar na realidade ali, ó, que o cromossomo mesmo, essa enovelação máxima, ela vai ocorrer no momento de dividir as células. E, para nós entendermos divisão de células, nós temos que entender esses dois tipos de célula aqui. O que são células somáticas e células sexuais? Turma, célula somática são todas as células do seu corpo, menos as células sexuais. Certo? O que é a célula sexual? Ora, no macho é o espermatozoide, na fêmea é o ovócito secundário, ou melhor, o óvulo. Perfeito? Então é isso. Célula somática. Todas as células do teu corpo. Não importa se é a célula da pele, célula do músculo, célula do osso, não importa. Todas as células do seu corpo são células somáticas. Células sexuais são as células responsáveis pela reprodução da espécie. Então são, no caso dos machos, espermatozoide, no caso das fêmeas, o óvulo. Certo? Então, dividido isso, células somáticas são todas as células menos as células sexuais. Está bem claro essas duas divisões. E por que tem que saber bem isso, turma? Porque agora nós vamos começar a ver a quantidade de cromossomos que nós temos em cada célula. Vale ressaltar que cada molécula de cromossomo, certo? Cada molécula de cromossomo é uma molécula de DNA que foi, ó, enovelada. Lembra lá, né? O cromossomo é o DNA compactado, não pode esquecer. Nós, seres humanos, nós apresentamos 23 pares de cromossomos. Ou seja, 23 pares significa o quê? 46, né? 23 pares, 23 vezes 2, 46 cromossomos. Sendo, turma, que necessariamente 22 desses pares de cromossomos são cromossomos autossômicos. Cromossomos autossômicos que vão dar as características gerais do nosso corpo, certo? E um par de cromossomos sexuais. Nós vamos verificar isso na última parte da nossa aula, essa questão dos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, certo? Vamos com calma. Então, humanos apresentam, ó, 46 cromossomos, 23 pares, sendo que, turma, desses 46 cromossomos, olha aqui, ó, 23 vem da nossa mãe e 23 do nosso pai. Por isso, turma, que nós falamos que nós somos organismos diploides, 2N, certo? Diploide 2N porque nós temos, ó, 23 pares, metade veio da nossa mãe, metade veio do nosso pai. Tem que ficar bem claro essa questão aqui do diploide 2N, por quê? Porque agora que nós vamos pontuar um pouquinho
sobre a divisão celular, nós vamos ver que nós seres humanos, produzimos células haploides. Certo? Células haploides, que são células apenas N. E o que é uma célula haploide? Turma, célula haploide, toda célula do nosso corpo, toda célula somática vai ter os 23 pares de cromossomo, certo? 23 pares de cromossomo, ou seja, 46 cromossomos. A célula sexual, turma, ela vai ter 23 cromossomos só. Certo? Células somáticas, que são todas as células do nosso corpo, tirando as células sexuais, vão ter 46 cromossomos, 23 pares. Células sexuais vão ter apenas 23. Por quê? Lembra que a gente conversou que nós somos gerados a partir do nosso pai e nossa mãe? Então, a célula do nosso pai, o espermatozoide, vai ter 23 cromossomos. A célula da nossa mãe, o ovócito, o óvulo, vai ter 23 cromossomos. Você juntando o espermatozoide com o óvulo na fecundação, você gera uma célula com 46 cromossomos. Entenderam? Então, a partir de duas células haploides, você vai formar uma célula diploide. Certo? 23 do pai, 23 da mãe. 23 no espermatozoide, 23 no óvulo. Certo? Células haploides. Juntou 23 com 23, 46, formando uma célula diploide ou uma célula 2N, melhor falando. Certo? Então, turma, tem que entender isso. Por quê? Porque nós temos esses dois processos de divisão celular que hoje eu só vou comentar com vocês. Não vai ser, o foco da aula não é divisão celular, certo? Mas você tem que entender o seguinte: mitose e meiose. Mitose, ele é o processo que as nossas células estão a todo tempo realizando para formar novas células. Que você tem a nossa célula somática, certo? Olha lá, nossa célula somática, 2N, perfeito, aqui ó, célula somática. A mitose é um processo de divisão celular ali que vai gerar células filhas que também são diploides. São células 2N que ó, vai gerar são células 2N que vão gerar células filhas também 2N. É o conjunto de células ali, turma, quando você se machuca, por exemplo, e a pele volta a ficar normal. É o processo de divisão celular que ocorre a todo nosso momento, que ocorre a todo momento no nosso corpo, para substituir as células antigas. Células morrem e elas geram novas células para que o organismo continue funcionando perfeitamente. Então, mitose, basicamente, é uma reprodução ali, ó, que você tem uma célula 2N, uma célula somática, ou uma célula somática diploide, melhor falando. E você vai gerar, turma, o quê? Células diploides também, ó, 2N. É o processo de divisão celular que acontece principalmente nas células somáticas. Meiose, ele é uma divisão celular, turma, que vai gerar as células sexuais, certo? Por quê? Porque lembra que eu comentei com vocês que 23 cromossomos vão ser do espermatozoide, 23 do óvulo para formar um indivíduo com 46 cromossomos? Perfeito? Pense comigo. Se não ocorresse esse processo aqui, ó, de divisão, de separar, de formar uma célula haploide, nós teríamos 46 do nosso pai, 46 da nossa mãe. No final ia dar lá 92. Não é compatível com a vida. Perfeito? Então, a meiose, ela é o processo na qual nós partimos de uma célula diploide, ó, 2Ns, e nós formamos uma célula, ó, haploide, ou seja, uma célula que tem metade dos cromossomos da célula inicial lá, certo? Então, no caso de humanos, nós tínhamos 46 cromossomos, na célula diploide lá, uma célula que tinha 46 cromossomos, ela vai passar por esse processo de divisão, formando no final do processo células, ó, haploides, que são as células sexuais. Deixa eu até escrever bonitinho aqui. Perfeito? Células haploides, que são as células
sexuais. Opa, não tem acento. Perfeito? Então, tem que saber essa diferença que eu acordei de você. Mitose, ela é um processo que vai, das células diploides vão gerar células diploides. A meiose vai gerar células haploides, as células sexuais. Essa imagem está muito bacana para a gente identificar e debater isso. Olha lá, turma. Nós temos lá o rapaz e a moça, adultos. Ambos possuem, dois genes. Ambos possuem lá a sua formação, células diploide, 46 cromossomos em cada célula somática, certo? Na formação de células sexuais, que acontece no nosso processo ali para reprodução, nós formamos as células haploides, concorda comigo lá? As células sexuais, certo? Após o processo de meiose, perfeito? Então lá o espermatozoide do rapaz encontra com o óvulo da moça, formando ali, turma, ocorrendo a fecundação. Então os 23 cromossomos do espermatozoide com os 23 cromossomos do óvulo, quando ocorre a fecundação, vai formar o quê? 46 cromossomos. O óvulo fecundado, formando ali já a questão do embrião, vai passar por uma série de divisões celulares, que são as mitoses, uma série de mitoses. Fazendo o quê? Formando mais células com o mesmo número de cromossomos. Para quê, turma? Para que ocorra essa proliferação celular e nós deixamos de ser ali um mero zigoto, certo? Que é uma única célula resultante da fecundação do espermatozoide com o óvulo, para nós nos tornarmos, temos a característica de um bebê humano. E posteriormente ocorre essas mitoses a todo momento, que nós vamos crescendo e nós vamos tornando os indivíduos crianças, depois indivíduos jovens e adultos. Perfeito? Então é muito importante entender essa diferença da meiose e da mitose. A meiose é para formar célula sexual, enquanto que a meiose para formar célula sexual e a mitose para que ocorra a proliferação celular e o indivíduo consiga crescer e ter ali apresentar as características recorrentes da nossa espécie, melhor dizendo. Por fim, turma, eu quero debater com vocês um pouquinho sobre o cariótipo humano. Cariótipo são basicamente, turma, o conjunto de cromossomos que cada ser vivo apresenta. No caso do cariótipo humano, nós temos lá 46 cromossomos, lembra lá? Sendo que 44 ou 22 pares são cromossomos autossômicos, certo? E um par, ou seja, 2 cromossomos são sexuais. Olha aqui, nós temos uma menina e um menino. Temos os 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais. É isso que diferencia basicamente a menina do menino, o menino da menina. Meninas possuem como cromossomo sexual XX, enquanto meninos possuem XY. É isso. Por isso, turma, que quando a pessoa falava antigamente, um comentário que era machista e ruim, falava, você não me deu um filho homem. A culpa de quem era, não é nem culpa, mas o responsável por fornecer ali, fazer essa diferenciação, se vai ser um menino ou uma menina, vai ser o homem. Porque lembra lá que a gente conversou que na meiose, basicamente na meiose, turma, isso daqui vai ser dividido, certo? Vai formar aqui, duas células com metade desse cromossomo, metade disso e metade daquilo. Então, uma célula haploide vai ter o cromossomo X, enquanto que a outra célula haploide vai ter o cromossomo Y. Na meiose ocorre a separação desses cromossomos. Perfeito? Aqui nós temos os 22 pares, perfeito? Os 23 pares, melhor dizendo. Se você contar aqui cada um, você vai ver que no total tem 46. Perfeito? Quando ocorre a meiose, no final da meiose, você vai ter duas células com 23, sendo que necessariamente uma dessas células vai ter o cromossomo X e a outra cromossomo Y. X com X, na hora da fecundação, a mulher sempre vai gerar sempre duas células também, mas ambas vão apresentar o cromossomo X. Então, na hora da fecundação, o óvulo sempre vai ser XX, vai sempre apresentar o cromossomo X. O espermatozoide pode apresentar o X
ou pode apresentar o Y. Se você colocar lá um óvulo X, o óvulo fecunda com um espermatozoide X, X com X gera uma menina, uma fêmea. Óvulo com um espermatozoide Y, XY, vai gerar um menino. Perfeito? Então isso tem que estar muito claro para vocês. No caso dos humanos, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual, certo? Meninas são XX, meninos são XY. Quem determina o sexo do bebê, certo? Da criança, é o homem. Por quê? Porque o homem ele vai ter o XY, turma. Ele vai ter essa diferenciação, enquanto que a mulher tem apenas o XX, certo? Vale ressaltar que o número de cromossomos ele muda de espécie para espécie. 46 cromossomos, turma, é apenas no ser humano, certo? O cavalo possui 64, ou seja, metade de 64 aqui, ó, 32 é do cavalo macho, 32 é do cavalo fêmea, que vai gerar um novo cavalinho que vai ter 64. O cachorro, 38, metade do cachorrinho macho, metade do cachorrinho fêmea. Minhoca, 32 cromossomos. Galinha, 78. Trigo, 42. E tomate, 24 cromossomos. Ressaltando que cromossomo, um cromossomo, ele é uma molécula de DNA, ó, enovelado. Uma molécula de DNA condensado. Para casa, muito legal para vocês, uma cruzadinha da página 45 da Apostila de Ciências, exercícios do 1 ao 7 da página 18, 19 e 20 do caderno de atividades. Turma, qualquer dúvida, perguntem para mim no fórum, perguntem para mim na produção acadêmica. Esse é um assunto que é muito interessante. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da aula. Comentem isso no fórum. O que você já achou mais curioso nessa aula? Comenta aqui no fórum que eu quero ler e eu quero conversar com vocês a respeito disso. Perfeito? Grande abraço, professor André. Tudo melhor para vocês sempre. Valeu!